Bom, boa noite a todos os irmãos e irmãs. Mais uma vez eu quero agradecer os irmãos da loja Raja Yoga por mais este convite e por nós estarmos aqui na loja Raja Yoga, podermos compartilhar um pouco daquilo que eu consegui colher, né, do fruto do conhecimento que já foi nos dado aí pela grande e vasta obra, né, da literatura teosófica. Então eu reuni assim um pouco de algumas flores e vou tentar aqui passar esse perfume que é o conhecimento dentro do tema que é a comunhão dos santos. É realmente um assunto de uma natureza assim mística e espiritual, porque longe de mim de achar que vou assim também descrever com tanta perfeição, né, e sabedoria este assunto dentro da comunhão dos santos, do qual nós nos esforçamos para buscar esta santidade dentro de nós e fazermos partes desta comunhão que são dos mestres da grande fraternidade. Eu vou pedir assim aos irmãos também que mantenham seus corações vibrando na devoção, até porque o texto hoje também falou de devoção. E realmente sem esse princípio, né, sem essa devoção, nós nos distanciamos um pouco dessa verdade espiritual. É claro que nós devemos temperar a nossa devoção também com o conhecimento. E quando nós temperamos essa devoção, nós saímos do fanatismo e trilhamos o caminho da sabedoria. E para fundamentar, né, contextualizar o tema da palestra, eu utilizei algumas obras, né, que fazem parte da literatura teosófica, que estão expressos aqui nos livros Mestres. Espera aí que negócio aqui pulou. Nos Mestres e a Senda, O Homem, de onde veio, como veio, para onde vai, do Leadbeater e da própria Besant, O Sistema Solar, que é uma coletânea de estudo feito por Arthur Power, das obras de Leadbeater, N. Besant e outros, Fundamentos de Teosofia, do Sr. Jinarajadasa, e o diário do Sr. Geoffrey Rhodes, conhecido pelo nome intitulado de Luz do Santuário. Então esses são o fundamento teórico do qual me baseei para compartilhar com os irmãos um pouco sobre esse tema, sobre a comunhão. E procurei aí um rosto assim, obviamente não é a fisionomia do chefe da hierarquia da comunhão dos santos, mas foi aquela que mais me chamou a atenção quando eu olhei, né? E trouxe ela aqui para que compartilhasse um pouco do que realmente seria, por ter assim uma aparência muito jovial de como ele mesmo é descrito. E o Sr. Leadbeater, ele descreve que esta comunhão ou a hierarquia, ela teria, né, ocupado uma região do nosso planeta Terra. Como os irmãos podem ver, eu coloquei aí um mapa da Ásia, né, praticamente a Ásia Central, e delimitei aqui em vermelho onde supostamente estaria, né, a comunhão dos santos, que em milhões e milhões de anos passado, esta região aqui como um todo, né, que os irmãos estão vendo, ela era praticamente um mar.
E hoje, onde estaria a grande ilha, está aqui o famoso deserto de Gobi, onde estaria o que seria o ponto. E o Leadbeater, ele descreve assim, de uma forma até poética, que eu trouxe aqui literalmente, né, a sua descrição poética, quando ele relata a chegada desses grandes seres. E assim ele transcreveu: com o estrondoso bramido de uma torrente e envolto em ígneas nuvens que cobriam o firmamento de extensas línguas de fogo, descendo de inconcebíveis alturas, relampejou através dos aéreos espaço a carruagem dos filhos do fogo, dos senhores da chama, que, vindos de Vênus, pousaram sobre a Ilha Branca, risonhamente estendida no seio do mar de Gobi. Achava-se a ilha com verdejante floração, como se a terra oferecesse a mais amorosa e louçana bem-vinda ao seu chegado rei. É realmente assim poético, né, a maneira como ele descreve, né, para nós, visto de uma forma clarividente o que seria. Aí eu ilustrativamente eu achei uma ilha do Pacífico, né, obviamente não é o que era no passado, mas a sua descrição dá mais como que ela representa, né, e nos simboliza o que seria. Mas essa ilha, infelizmente linda e maravilhosa, ela deu lugar a este imenso deserto que hoje nós conhecemos, como eu localizei no mapa para os irmãos, na região da Ásia Central, no deserto de Gobi. Num dos pontos, com certeza, está o que seria, né, a irradiância desta grande comunhão dos santos. Lá, sim, existe já um ponto espiritual de onde a fraternidade um dia fisicamente ela existiu. E em meditações realmente as pessoas percebem a força, né, e a paz que elas podem encontrar nesse deserto. Peregrinos que se aventuram por ele, em alguns pontos desse deserto, sentem aí uma paz muito profunda, né, em suas mentes, em seus corações, que elas simplesmente fazem aquele silêncio espontâneo sem se aperceber de onde estão. Mas é porque estão aí cruzando regiões onde estaria, né, o ponto onde brilha a estrela do rei. E a comunhão dos santos, ela também é chamada e conhecida por diversos nomes, né? Reconhecida como o governo interno do mundo, a grande fraternidade branca, a irmandade oculta da terra, o governo sagrado, a grande loja superior, a grande confraria branca. Muitos são os nomes que são dados a esta nossa hierarquia. E o mais comum, que é utilizado inclusive até por autores teosóficos, é a grande fraternidade branca. Mas eu me inspirei de intitular o nome de A Comunhão dos Santos, porque é como se estivesse na sua permanente e constante autoconsagração, comunhão e irradiação da sua benevolência para o mundo. Por isso, comunhão. E a hierarquia da Terra, então, ela foi constituída primeiramente por uma ordem de seres que nós chamamos de primeira classe, que eram os senhores da cadeia ou os senhores do esquema anterior, que eram chamados senhores da Lua, que estiveram aqui e auxiliaram e prepararam as primeiras civilizações, que são chamadas de raça, depois a segunda, a terceira, e na terceira há uma segunda classe de seres que chegaram, os senhores da chama. Então,
essa classe primeira, ela como que preparou todo o terreno, né, fazendo no que pôde para a evolução dos seres que aqui estavam, e quando a humanidade chegou num certo ponto da sua evolução, estes seres, como bem descreveu o nosso líder, né, o nosso senhor Leadbeater, né, de uma forma clarividente, que ele assim a percebeu, chegou os senhores da mente, os filhos da mente, formando a segunda classe, né, de seres. E esses seres, quando aqui chegaram, né, receberam os nomes que, assim como já eram conhecidos e intitulados, de Kumaras. E foram 4 grandes seres, com, obviamente, uma outra companhia de seres ainda que nós vamos estar citando aí, que os acompanharam. Mas os 4 principais vieram, né, na nossa cadeia, no globo terrestre, para formar o que nós chamamos de a cabeça, o coração, a alma e a semente, né, do conhecimento imortal, do qual foi plantado e distribuído a nossa terra. Os 3 Kumaras que acompanharam o rei, o principal, que é o Sanata Kumara, né, eles estão no estágio de que nós chamamos de Buda, né, e alguns o chamam de Budas solitários, né, e obviamente são seres que eles não ensinam, né, e apesar de estar no estado de Buda, na sua 8ª, digamos, iniciação, e eles também não fundam religiões, mas eles preenchem o ser humano e dão a eles o poder, a vontade, porque eles são do primeiro raio. Então eles inspiram o governante e seres que trabalham na linha desta ação. E é dito aí pelo Leadbeater, uma questão de curiosidade, que esses seres, né, os 3 Kumaras ou os Pratyekas Budas, né, eles serão no futuro, né, os senhores de uma outra evolução, que possivelmente será no que hoje nós chamamos aí de planeta Mercúrio. Olhando para esse planeta hoje, não há condições físicas de ali realmente termos vida física, mas quiçá, de repente, também essa outra evolução dessa próxima cadeia não será física, mas será nos planos mais sutis, né? Assim nós podemos dizer. E se diz que os senhores da chama, eles chegaram aqui no meio da 3ª raça da raiz, na nossa 4ª ronda, onde nós estamos hoje, do nosso globo terrestre, e obviamente procedente de Vênus. Pelo menos aí 6,5 milhões de anos isso aconteceu. Praticamente na metade dessa 3ª civilização, que era conhecida aí como Lemúria, assim como ela era chamada. E lá eles vieram, obviamente, com um objetivo e com um propósito definidos. E foram 3 propósitos que essa hierarquia aqui ela veio para se estabelecer e desenvolver. O primeiro deles é o que nós mais conhecemos e que é mais comentado, que é acelerar a evolução mental. E eles conseguiram isso. Basta perceber em que ponto nós estamos hoje na nossa evolução terrestre. Construir a hierarquia oculta da Terra, porque ela não existia. E, por último, assumir o governo e o globo terrestre, porque aquela primeira etapa que eu mostrei aos irmãos se retirou e deu lugar a estes seres que aqui chegaram para construir a nossa hierarquia, desenvolver um governo independente, formar essa hierarquia oculta da Terra e acelerar a evolução da humanidade, no seu princípio mental. Agora um pouco também de história aqui, dada pelo Leadbeater, ele fala um pouco das edificações, né? Que como era, digamos assim, no período que elas foram construídas. O que mais interessa aqui são as cúpulas, porque é o que ele realmente descreve, não necessariamente essa construção como um todo, mas o templo ali construído da própria hierarquia, né? Inclusive uma cidade
que ligava a própria Shambhala, né, que era a famosa cidade da ponte, como ela era denominada, né, eles tinham assim essas suas cúpulas esféricas, um pouco bulbosa, e que ia como que afinalando aí no seu ápice. Assim, hoje nós vemos algumas também mesquitas islâmicas, né? Elas são bem parecidas com isso, inclusive também os chakras, como é desenhado na cabeça do Senhor Buda, que é assim também como eles são desenhados. Isso também imitavam. Diz que haviam, obviamente, grandes alicerces, grandes edifícios, né, realmente, e o que chamava atenção é que elas lembravam um botão de lótus, aquela cúpula que era formada. Então, quer dizer, essas coisas, esses assuntos estão todos assim relacionados. Se eles imitam a natureza, é porque eles têm um propósito, que eles enxergam ali um propósito espiritual dentro daquilo que está sendo desenhado e arquitetado pelo arquiteto daquele período, né? Então, aqui, né, a pobre ilha tinha uma forma cônica de que os construtores souberam aproveitar-se, né? Edificaram ali esplêndidos templos, todos de mármore branco, com incrustações de ouro, que cobriam a ilha inteira, né? Haviam, obviamente, também, não coloquei aí, grandes pedras preciosas que também ocupavam toda aquela região, né? Todos os templos. Grandes esculturas também adornavam o templo, para vocês terem uma ideia, colunas realmente assim muito belas e de grandes significados, e as estátuas, né, lá desenhadas, elas portavam e tinham incrustadas nela, em ouros e em outras gravações de metais, símbolos que hoje nós conhecemos nos mistérios menores, como, por exemplo, os símbolos maçônicos. Já existiam naquelas esculturas dentro do templo, né, da casa do rei dos Kumaras, da grande ilha. Então, daí que derivou realmente esses grandes mistérios. Eu procurei assim algumas ilustrações apenas para colocar para os irmãos, mas existe uma delas que eu acho que o autor, uma vez que ele leu, ele tentou imitar um pouquinho o que o Leadbeater descreveu. Inclusive, o trono do rei, as grandes colunas, e o que chama atenção é esse fogo aqui atrás, essa pira acesa, porque ela é citada nos fundamentos de teosofia do Generajadasa, e é citada também na obra O Homem de Onde Veio, para Onde Vai. E pode ver os irmãos aqui, uma grande multidão que vinha uma vez por ano, né, acompanhar e receber, né, a bênção do rei, quando ele se mostrava junto com os outros 3 Budas, os 3 Kumaras, a multidão, acompanhado de todos os adeptos, né, e o Manu, que era o responsável por toda aquela civilização no período. Ele acendia uma tocha deste fogo que era consagrado por ele, dado aos representantes e reis daquele período, que eram distribuídos para as pessoas levarem para suas casas, até porque naquele período não tinha eletricidade, não tinha o que nós tínhamos hoje. Só que esse fogo também tinha um símbolo muito importante e que prevalece até os dias atuais, que já já nós vamos tocar um pouco nele, que é no simbolismo do fogo sagrado. Segundo Leadbeater, a ilha vista do alto, ela era realmente percebida, né, como uma flor de lótus, de um botão fechado, e cruzava o grande templo 2 ruas, avenidas principais que formavam uma cruz, e aqui estava o templo. Isso não é por acaso. Este símbolo da cruz e o círculo é um símbolo muito antigo e presente em todas as religiões e mistérios menores do mundo, porque eles retratam a presença da divindade encarnada, ou o nosso princípio divino, o nosso ser, a nossa chispa divina, no centro do nosso coração. Que estamos exatamente aqui quando fazemos o sinal da cruz, como vamos errar, como cristãos que somos, por estarmos num país cristão, outros não fazem, mas é um símbolo
da existência humana, né? Tendo aí, sendo essa cruz delimitada pelo próprio círculo, né? Simbolizando a morte, o nascimento do próprio irmão, o seu alcance da sua imortalidade e a sua ressurreição, que é o seu retorno à vida. E a própria divindade, como nós encontramos aí na própria doutrina secreta, né? Nós temos aí que a própria Senhora Blavatsky, ela coloca lá 3 símbolos: o ponto, que é a consciência divina materializada, o círculo para delimitar aonde será a sua criação, e a efetivação da materialização da existência, da construção do próprio mundo, né, que é dado pela própria cruz. Conhecida na pessoa, né, da Trindade, que nós chamamos de Espírito Santo, que é ele que constrói e materializa os planos da existência no qual a nossa consciência se manifesta para evoluir. Junto com a própria hierarquia, chegaram também, né, 30 poderosos seres de alto escalão, claro, que construíram e ergueram e formaram naquele período e fundaram a hierarquia oculta, que veio a se tornar aí o berço, né, digamos assim, de inúmeros, né, e incontáveis irmãos que delas vieram receber as grandes iniciações e hoje são mestres de sabedoria. Esses poderosos seres, apertei demais, assim como Sanata Kumara e os 3 Kumaras, construíram seus veículos através de um poder chamado de Kriya Shakti. E eu fiz questão de colocar aqui para os irmãos, para mostrar a raiz dessas 2 palavras. Kriya, né, que é da raiz sânscrita que deriva de Kri, que quer dizer fazer, ou ação ou esforço, no sentido de fazer algo bem feito. Enquanto Shakti é Chak, que significa poder ou empoderamento. Então é através de um poder que fez a construção, ou através de um esforço, materializou uma forma, né, visível no nosso mundo físico, né, do qual as pessoas da época poderiam percebê-lo. Porque eles não chegaram aqui com corpos, né, de Vênus, praticamente, porque lá, naquele período mesmo, supostamente, por estar uma ronda à nossa frente, né, não havia mais vida física. Então, aqui tendo vida física, eles construíram pelo poder de Kriya Shakti. E estes, obviamente, grandes seres, né, formaram aí o que é descrito pelo Sr. Generajadasa, né, o viveiro de futuros adeptos e centro de toda a vida oculta. E a morada desses grandes seres sempre foi, né, e sempre será onde brilha o que nós vamos chamar de a refulgente e sempre eterna estrela. Marquem bem, meus irmãos, essa estrela, ela é o símbolo da nossa hierarquia, é o símbolo do rei, é o símbolo do Senhor Sanata Kumara. E nenhum irmão chega a qualquer nível de qualquer iniciação sem que este grande ser, né, faça com essa sua estrela, que é a representação da sua força, da sua glória, do seu poder, brilhe sobre o indivíduo ou o ser humano que está lá ajoelhado para receber essa grande iniciação. Sem o seu consentimento, né, sem essa sua própria luz, como é dito aí pelo Generajadasa, ninguém pode ser admitido na grande fraternidade branca. É sua estrela que brilha em assentimento, ou seja, em consentimento, né, sobre a cabeça do adepto iniciador,
como um sinal de que ele aceita o iniciado em sua fraternidade. Então, essa estrela, ela é um símbolo do nosso rei. E ela também representa a chispa divina dentro de cada um de nós, que está no sacrário de nosso coração. E que em alguns momentos ela é percebida aqui, fora do corpo. Porque é onde ela vai brilhar. É o nosso Atman, assim nós podemos dizer. É o símbolo, né, do monarca da terra, né, o imutável polo em cujo torno está girando a vida de nossa terra. Aqui muitas pessoas confundem como o polo magnético da terra, e não é isso. É um polo de energia espiritual. É o polo onde está o centro da consciência desse ser. O nosso rei, do qual nós, inconscientes ou consciente, agimos para servi-lo dentro da sua grande obra. Esse é o rosto, né, que me cativou um pouco, que eu encontrei e resolvi colocar. Pelo que eu andei lendo, foi realmente o rosto assim que mais me fez imaginar realmente o que ele possivelmente poderia ser, não que ele seja assim, porque realmente tem uma aparência de um ser muito jovial, como ele é descrito na literatura, né? Chamado de o jovem de 16 primavera, de 16 verões, ou o donzel de 16 estios, e o seu título, né, dado de Sanata Kumara, que quer dizer a eterna e virginal juventude, porque realmente, ao mesmo tempo que tem uma aparência como se fosse adulta, parece um adolescente. Então isso me chamou a atenção, falei, acho que vai ser. Porque infelizmente ainda acho que não tenho nível na minha meditação de conseguir vislumbrar, né, o que seria realmente esse grande ser. Quem sabe um dia. Ele também é chamado de o ancião dos dias ou o vigilante solitário, que aliás um dia é o cargo que ele vai ocupar, né? E é, obviamente, o governador da terra. E na Bíblia ele é chamado aqui, como eu coloquei lá em cima, de um Melquisedeque. É lá como ele é mencionado, o rei, ou seja, o chefe que deu origem a tudo a que nós conhecemos hoje. E na luz do santuário, o Geoffrey Hodgson ele sinaliza também muito forte. O Sanata Kumara, o rei espiritual da terra, é o mediador essencial sem a qual não pode haver acesso ao Atman planetário e solar. Aquela estrela representa exatamente esse Atman, que é a vontade espiritual, que é praticamente um dos últimos planos da nossa consciência. Acima disso já é a centelha divina, o espírito, que também é chamado de a mônada. Então é o rei, através de sua bênção, que nos permite acesso ao próprio Atman. Então é dito, né, que o rei, como o chamam, sendo o senhor do mundo, rege e ordena a nossa terra. Sua consciência registra tudo o que se passa nos 7 planos do nosso globo. Sua aura interpenetra toda a terra. Sabe de tudo quanto que acontece dentro de sua aura, e não há atos tão secreto que ele não conheça, e nem injustiça, por leve que seja, que ele não registre. Por trás do trono do chefe dos Kumaras, situado na vasta nave do templo central, se via um enorme sol de ouro, que era pintado. Ou seja, todas as religiões do mundo cultuam o próprio sol, porque esse sol é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Logos, como é chamado na literatura teosófica. E nós vamos ver aí, em todas as culturas, cultura inca, o Deus Sol, nos próprios egípcios, aqui o Horus, contemplando e adoração ao Sol.
No próprio cristianismo, praticamente não tem nada de disfarçado aqui, mas essa custódia, com essa hóstia consagrada dentro, que representa o Santíssimo, a centelha divina dentro de nós, ou Deus, ou o próprio Cristo, o Senhor do amor, que brilha como um sol, porque Ele é um verdadeiro sol de amor e compaixão para a humanidade. E esse símbolo cristão é, obviamente, o culto à divindade solar. O cristianismo é um culto solar. Disfarçado, as pessoas, muitos sacerdotes não declaram, mas pintam nas suas grandes catedrais, nas suas grandes igrejas. Mas para não pôr muito símbolo aí, eu achei que esse aí já resumia todos. E obviamente, caríssimos irmãos, esse culto ao sol, é o culto, também disfarçado dentro deste elemento aqui, ó, o fogo, que desde tempos imemoriais, quando era celebrado pelo nosso rei, esta chama, que ele abençoava e dava às pessoas, era, obviamente, ali tirado um elemento fundamental, que é o calor. E este calor que nós sentimos é o calor dessa sabedoria, o calor dessa vontade espiritual. E não é à toa que pelo bombeamento, a circulação do nosso sangue, por ser vermelho, no centro do nosso coração, onde passa a vida e jaz a vida, irradia o calor, que é o símbolo. Então esse, obviamente, fogo sagrado, ele está presente até nas festas populares. Não é verdade? Nas famosas festas juninas, colocados nos dias de São João, não é verdade? Nós encontramos nas festas aqui, algumas festas que é dita como pagãs, as festas dos ciganos. E essa festa do fogo era celebrada nos solstícios de verão na cidade da Ponte, onde o rei estava ali presente para saudar. E os cristãos ortodoxos, eles têm até hoje essa festa e a tradição na igreja lá do Santo Sepulcro, naquela região lá do Oriente Médio, na Palestina, onde lá o bispo, ele, depois que fez a cerimônia do fogo, que ele acendeu, ele dá dessa chispa divina para as pessoas, e é deste fogo que durante o ano inteiro ele mantém aceso lá os círios da sua igreja para a celebração da Sagrada Eucaristia. Esse fogo, ele é algumas vezes com esforço muito difícil pelos nossos bispos, de acendê-lo apenas com o calor do sol, obviamente concentrando os raios através de uma lente, queimando aí um capim seco, alguma coisa, e dali gera esse fogo que vai dar origem ao fogo que acende as luzes do altar durante todo o ano. Então, quer dizer, é um símbolo que partiu de onde? Dos mistérios sagrados. O rei, como chamo, sendo o Senhor do mundo, rege e ordena a nossa terra. Eu coloquei novamente essa frase para mostrar que a palavra rei vem do latim rex, que também veio da expressão indo-europeu rec, que é mover-se em linha reta, dirigir, guiar, comandar, governar. E todo bom rei do mundo, obviamente os reis terrestres, que governam, dirigem, guiam realmente com retidão, têm a bênção e a coparticipação e o olhar deste nosso rei real, que é o Senhor Sanat Kumara. Por isso que o Jinarajadasa, ele diz nas suas pesquisas, todos os reis terrestres cujas dinastias têm merecido sua bênção, a bênção do Sanat Kumara, em reconhecimento de seus desinteressados serviço aos homens, possuem esse misterioso direito divino dos reis, como parte de sua invisível herança, de comandar, não é verdade? De dirigir, de ter em suas mãos o governo. E as coroas, meus irmãos, que vocês veem aqui, é o símbolo, do nosso monarca, do nosso rei do mundo.
né? O orbe que os irmãos estão vendo aqui, ele é o mundo que é colocado na mão esquerda de todo rei quando é coroado e consagrado. E nas suas mãos é colocado um cetro de poder. Alguns põem uma espada. E vejam bem, né? Durante a coroação, o novo monarca segura o cetro de poder com a sua mão direita e o orbe, né, com a sua mão esquerda. E eu fiz questão de pegar uma foto da Rainha Elizabeth, coroada aí em 53, e ela realmente está segurando, né, o cetro do poder e o orbe em suas mãos. Isso é como ela tivesse investida deste poder sacramental que o Rei do Mundo tem. O Rei do Mundo, ele tem o mundo em suas mãos. Num único olhar, ele contempla toda a vida no globo existente. E ele segura o seu cetro de poder nas suas mãos, que é um centro de concentração do poder do próprio Logos. Esse é o cetro descrito pelo Sr. Jinarajadasa. Segundo se diz as pesquisas, né, realizadas, é um metal desconhecido na Terra e as suas duas pontas são talhadas em diamante, nessa forma cônica. Veja que é o templo construído assim, a ilha mais ou menos tinha esse formato. Botão de lótus, é um botão de lótus. Ele foi talhado como se fosse um pequeno botão de lótus fechado. Então é o centro de poder, o sinal físico de concentração da atenção do Logos. É dito que esse cetro de poder, ele foi construído e magnetizado pelo Logos planetário. Quando da concentração da consciência da onda de vida a ocupar esse planeta. Quando a sua consciência se retira, este símbolo também se retira e passa-se ao globo seguinte. E quem tem a guarda e a responsabilidade desse cetro de poder é o Sr. Sanata Kumara. Então, se os nossos reis têm um cetro de poder hoje, vem desta tradição. Nada é por acaso. E este cetro de poder também ele é utilizado uma única vez no ano no festival de Vesak, quando dá aparição na lua cheia de maio, porque foi a promessa do Senhor Gautama, né? O que citou foi o Buda da nossa cadeia, da nossa raça, né? Um ser que veio a se tornar um iluminado, e que ele aparece toda a lua cheia de maio para dar uma bênção ao mundo. E o cetro de poder ele é emprestado somente essa vez pelo Rei do Mundo e fica no centro do círculo da estrela de 5 pontos. Essa estrela é formada por adeptos e por mestres de sabedoria. Ali, obviamente, tem uma mesa, né, onde surge o Senhor do Amor, que é o Divino Cristo, o Senhor Maitreya, segurando esse cetro. Então o Rei do Mundo empresta a ele, dada essa solenidade da aparição do Senhor Buda. Agora, toda essa ilustração, né, essa introdução pintada de uma forma até assim poética, né, pelos nossos autores, ela tem um propósito da vinda da hierarquia. É um impulso de evolução no ser humano. Esse impulso foi dado o que nós chamamos no corpo mental do próprio ser humano, que por sua vez vai atingir a região cerebral, descendo por todo o sistema nervoso da coluna. Foi, na verdade, avivado o fogo interno de cada um de nós, o fogo sagrado, o Kundalini. Somente a própria ou a manifestação, a presença destes 4 seres, os 4 Kumara, já deu um grande impulso à evolução da humanidade, fora o trabalho que depois eles desenvolveram, que foge aqui até os nossos conhecimentos.
E este grande rei, Sanata Kumara, ele é responsável pelo desenvolvimento mental. Então, suas responsabilidades é conduzir a humanidade pelos graves perigos e provações do mundo mental. Hoje nós estamos já numa sociedade, de um certo ponto de vista, avançado intelectualmente e tecnologicamente, graças ao impulso que foi dado por esses grandes seres, pelos trabalhos que eles exerceram aqui na Terra. Foram eles que realmente permitiram, né, esse desenvolvimento. Porque senão nós ainda estaríamos no desenvolvimento do veículo das nossas emoções, que foram desenvolvidas pelos Atlantes. Só que, é claro, nós ainda vamos chegar no ápice do que seria o verdadeiro veículo mental. Nós estamos ainda apenas no início e já é uma grande coisa, dada, né, o recurso tecnológico que temos hoje. Quem sonhava que através de um aparelho pequenininho, com um nanochip, você falaria com pessoas do outro mundo sem fio? Que você conversa com várias pessoas e fazem vídeos, teleconferências com o mundo inteiro, as pessoas te vendo, você aqui num país, a pessoa no outro. Tudo isso é fruto, né, da idealização, da própria materialização do que será ainda, né, o desenvolvimento mental no ser humano. Então esse, obviamente, impulso que foi dado, né, pelos grandes seres, né, permitiu rapidamente a fecundidade, que foi preciso frotas inteiras de egos, né, para reencarnar aqui nesta cadeia, que estavam aí em outros estados de consciência, que eram egos da Lua, obviamente já em estágios humanos naquele período, e vieram aí para reencarnar nos corpos físicos. E na sequência, na medida que a raça evoluiu, encarnaram também seres mais avançados, os egos de Arhats e seus discípulos, e os senhores de Vênus, obviamente, fizeram por milhões e milhões de egos o que hoje a nossa hierarquia faz por unidades. Não se dá esse grande impulso, ele é lento. Então aí vem as religiões, atrás de religiões, né, filosofias, ciência, para que possa evoluir. Então o impulso dado pela essa hierarquia no seu início foi intenso, né, com o objetivo de desenvolver o princípio mental, ativá-lo, porque o corpo mental já estava lá, existia, ele ativou esse princípio acelerando o seu desenvolvimento, e isso acelerou, querendo ou não, a própria evolução, e que chegaremos em estágios aí muito mais avançados da consciência humana na Terra, que são outras civilizações que irão surgir já com esse princípio mais avançado. Obviamente, somos nós, egos reencarnandos, porque estamos desenvolvendo. Então, o trabalho do governo interno do mundo, né, ele está além da nossa própria compreensão, obviamente. Existem trabalhos que nós desconhecemos do que eles têm realizado pela humanidade. E os poderosos seres que aqui estavam, eles guiavam toda a humanidade, e mesmo acontecimentos, sabe, nefastos, hediondos, né, eram utilizados por eles para dar continuidade e realização do plano do Logos. Nada escapa que não seja aproveitado. Obviamente que as coisas hediondas são ações kármicas, né, que têm a sua reação, e que aí, se um ego, um grupo de egos, né, tem que estar esgotando o karma, ele vai se deparar e se defrontar com aquele que vai acelerar ou esgotar o seu karma. Então tudo isso é aproveitado. É como aquela expressão, acho que na Bíblia, que existe, né? Não há nada, né, nenhuma folha que caia da árvore que Deus não saiba. É no seu sentido de que tudo realmente é aproveitado. Já dizia aí Lavoisier, né? Nem um fio de cabelo. É dito também que nem um fio de cabelo, né,
caia que Deus não sabe. É para mostrar essa onisciência, onipotência, né, de que tudo realmente está num processo de transformação. Mas, como eu ia dizendo, o Lavoisier, né, quando o Osmar falou do cabelo, né, nada se cria, tudo se transforma, e realmente as coisas se transformam, e quando elas se transformam, elas evoluem, sempre para melhor. E aí chegamos no que seria a constituição da grande fraternidade ou da grande comunhão dos santos. Nós temos no ápice o rei, né, o Buda, os 3 Kumaras também que estão no estágio de Buda. Nós temos o Cristo, na sua mesma linha de evolução espiritual, o Senhor Mahashohan, que representa aí o Espírito Santo na Terra, né, seria o terceiro aspecto do Logos. O Manu, que representa o Pai, a vontade, é o primeiro aspecto, né, da divindade. A trindade cristã, né, Pai, Filho e o Divino Espírito Santo. E ligado à linha do Cristo, eu tenho aqui um mestre de sabedoria de 2º raio, que é o mestre Kuthumi, que já vamos falar um pouco mais. Jesus do 6º raio. Na linha do Mahashohan, eu tenho um mestre do 3º raio, que é o senhor veneziano. O do 4º raio, Serapis. E o 5º raio, Hilário, que são raios que estão na linha de sucessão deste departamento, que representa aí a mente do Logos. Então, a vontade do Logos, a mente e a sabedoria e o conhecimento. Tá? E na linha desta vontade, eu tenho um mestre do 1º raio, que é também o famoso e conhecido como o mestre Moria, e na linha do 7º raio, o Saint Germain, como lhe é dado. Agora, no 2º quadro, eu já tenho um esquema mais explicativo, com detalhes, né, que são as iniciações na grande fraternidade branca. Todo ser humano, homem, mulher, em evolução, ele pode chegar até esta iniciação aqui, que é a 5ª iniciação ou grau de adepto. É a qualidade que ele atinge, é a sua consciência no plano átmico ou plano da vontade. Porque partindo do físico, nós temos o físico, o emocional, a mente, a intuição, que é chamado de Budi na literatura teosófica, ou espiritual ou átmico, aonde chega a esta consciência. No cristianismo, este 5º plano é conhecido como a ascensão, que é a ascensão do Cristo, no budismo como nirvana e no hindu como a seca. Não vou aqui comentar cada um deles, mas apenas para que os irmãos tenham aqui uma correspondência para cada iniciação. Então, na verdade, cada iniciação dessa, ela corresponde a um veículo nosso, ao desenvolvimento físico, a consciência física, que representa o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, o desenvolvimento do corpo emocional, que é a 2ª iniciação, a transfiguração de Cristo no grande monte, na verdade, é o desenvolvimento do corpo mental, a 3ª iniciação, a crucificação de Cristo, representando a 4ª iniciação, que é o grau de Arhat no hindu, né, a intuição, e a ascensão do próprio Cristo, né, que é o atingimento, a iluminação, né, no plano átmico. E abaixo dessas iniciações, nós temos aqueles que pode ser discípulo, filho do mestre, discípulo em provas, homem de ideais. Provavelmente nós estamos aqui, correto? Mais ou menos nessa linhagem de evolução. Agora, eu disse até aquela 5ª, mas existem outras iniciações a alcançar? Existem. Só que aí já são assim muito específicas, vai de ego para ego, muitos egos atingem a 5ª iniciação e, digamos, saem deste plano de evolução que conhecemos da Terra, vão para outros, vão exercer outros trabalhos, porque quando um ser humano, um ego, né, digamos o próprio, não o ser humano, mas o ego, né, o espírito atinge essa consciência da 5ª iniciação, chamado de adeptado, abre diante dele 7 portas e ele pode escolher um caminho. E ele vai. Num desses caminhos, ele pode ficar na Terra e galgar essas outras iniciações.
Agora, depende do seu raio. Só vai até a 9ª iniciação no nosso planeta quem é do primeiro raio. E só vai até a 8ª iniciação os egos do segundo raio. Os outros egos podem chegar até a 7ª iniciação. Isso não é injustiça, é o esquema da Terra que é assim. Se os egos querem chegar até a 7ª e depois ganharem outras, eles precisam ir partir para outros globos, outros sistemas solares, onde a evolução lá permite essa consciência. A 6ª iniciação, né, são as iniciações onde estão muitos dos nossos mestres conhecidos, que representam o plano monádico, é o plano da consciência da mônica, ou centelha divina, a nossa única e verdadeira realidade. E é chamado de Chohan, ou Senhor, ou seja, Senhor de si próprio, regente de si mesmo. E a 7ª é a iniciação, onde outros mestres também de nossa hierarquia fazem parte. O Manu, da 5ª raça, o instrutor do mundo, que é o Cristo, ou o Senhor Maitreya, como é conhecido na Índia, aqui para a gente é chamado de Cristo, e o Mahashohan. Todos eles estão na 7ª iniciação, e estão no 7º plano, que é o mundo do Logos, do Pai, o mundo que é chamado de Adi, ou o mundo divino, como ele é conhecido. Acima disso está o Senhor Gautama, o Buda da nossa hierarquia. Acima do Buda, o nosso rei, o rei do mundo, que é de um outro esquema de evolução, e o vigilante silencioso também de um outro esquema de evolução. No esquema de evolução da Terra é do Senhor Buda para baixo. E, obviamente, por estar falando do próprio Gautama, né, vale aí mencionarmos desculpa, mas é que baixou o negócio aqui. Difícil segurar essa energia que desceu aqui. Nós chegamos num ponto muito importante que nós podemos assim dizer que este ego foi um dos egos, né, que fez altos sacrifícios para que a humanidade tivesse o seu próprio Buda. Porque antes deles eram Budas de outros esquemas de evolução, de outras, vindo de Vênus, ou outras hierarquias. E o príncipe Siddhartha, como ele foi conhecido, né, na Índia, ele se tornou o grande Senhor, o grande Buda, né, naquele período, como era chamado de o príncipe Siddhartha. Mas antes disso, os seus sacrifícios vieram também como outros nomes, como Vyasa, né, que fundou aí a própria religião hinduísmo, né, o próprio Tote, Hermes, né, no Egito. Também teria aqui todos na linhagem de Bodhisattva, de instrutor do mundo, como ele era antes de se tornar Buda, como Orfeu na Grécia, onde ele trouxe aí, Orfeu não, é isso mesmo, como Orfeu, né, e trouxe aí, desenvolveu os mistérios órficos, né, desenvolvendo esses conhecimentos através do som, da música, né, trazido, obviamente, e instruindo toda a humanidade. Foi um alto sacrifício constante deste ego, né, para que a humanidade também tivesse, através da sua iluminação, né, da sua auto-iniciação, porque o Buda ele é autoconferido, né, pelo próprio ser, de permitir irradiar através dele, né,
o que nós podemos dizer assim, a materialização naquele período do segundo aspecto da Trindade. Trouxe através do corpo do Siddhartha a materialização daquele intenso e puro amor e devoção que se transformou numa sabedoria divina encarnada na Terra. Então ele trouxe com a sua ação, com o seu sacrifício, né? Como que nós obviamente também faremos um dia, né? Esse intenso trabalho pela humanidade como um todo. Ele foi assim um ego que fez o seu compromisso e fez a sua promessa, né, e dedicação ao Buda, que do período que já existia, e se comprometeu com seu voto, né, de instruir e abençoar a sua humanidade. Tanto é que ao atingir o próprio Nirvana, na sua promessa, na sua iluminação, que foi na lua cheia de maio, ele volta, ou seja, o que seria, né, da sua consciência e manifestação divina, uma vez a cada por ano, para abençoar a humanidade. É dito que hoje, né, o Senhor, o instrutor do mundo, o Cristo, como nós conhecemos, utiliza o que seria o astral e a mente superior do próprio Buda para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido nessa linhagem. E aqui nós temos a cabeça da hierarquia oculta, o rei do mundo, o nosso Buda, o primeiro Buda da cadeia terrestre, foi o Senhor Siddhartha, e os outros chefes da hierarquia que representam o Cristo, representando aqui a segunda pessoa da Trindade, o Manu, que é o Vaisvata Manu, representando no primeiro raio a vontade divina de Deus, e o Senhor Mahashohan, representando aí o departamento do Espírito Santo. E essas fotos estão aí disponíveis na internet, basta as pessoas navegarem. Então essa é a constituição da nossa hierarquia hoje. Assim, pelo menos, ela prevalece. Se houve alteração, nós não sabemos, porque nós não temos aí mais irmãos que do período da fundação da Sociedade Teosófica que passaram essa informação conosco. E claro, logo abaixo dessa hierarquia, nós vamos ter outros seres que vão surgir aí. Mas falando um pouco sobre o Manu, é dito que um adepto, né, de um ego que quando atinge a quinta iniciação, sendo do primeiro raio, o seu trabalho já se inicia como um Manu, porque ele já vai reunindo perto de si muitos egos e já vai construindo ali o seu trabalho, criando uma forma invisível, um corpo invisível, para que futuramente ele materialize uma nova e dirija uma outra civilização, que foi feito pelo Vaivasvata Manu, que, claro, trabalhou muito em civilizações passadas, lá na Atlântida, depois agora aqui na raça atual, que é o pai da raça ariana. Ele tem que reencarnar muitas vezes na raça para que essa raça assuma a forma que ele idealizou quando ele se tornou um adepto. Que o seu trabalho começa ali, até ele assumir o cargo de Manu. De Manu raiz, Manu semente, Manu de cadeia e vai por aí afora. Só não vou entrar nesses detalhes porque é muita informação. E aí nós temos, né, o outro aspecto, que é o Bodhisattva, que é
aquele que nós chamamos na religião cristã de o Cristo e na Índia de Lord Maitreya. É o chefe de religião, né? Depois de fundar uma religião após a outra e influenciar a educação do mundo, reúne seus discípulos e se encarna com eles no advento do que nós vamos chamar de Budado também. E este é aquele que nós chamamos de o Senhor do Amor, que tem a seu cargo todas as religiões do mundo que ele fundou, influencia a educação como um todo. Aqueles que são pessoas ligadas às pesquisas da educação, que atuam com a educação, que atuam com a religião, estão sobre a áurea e influência também desse ser e de seus discípulos. Claro que ele tem uma série de discípulos e hostes de anjos que o acompanham na idealização do seu plano. A sua bênção, né, que obviamente aqui o irmão Jorge hoje pronunciou aqui, a promessa de onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estarei, é dele. E a sua bênção sempre estará presente. E ele tem contato direto, né, com essa consciência, né, do Gautama, daquele que é o Buda do nosso planeta. E o próprio Senhor do Amor, o Cristo, também está em contato direto, quando ele precisa, com a consciência do Logos. Ele, na verdade, é um avatar encarnado na Terra. Veio lá na Palestina, quando deu nascimento ao nosso, o que nós hoje chamamos de cristianismo. Também influenciou outros líderes religiosos como o islamismo, o judaísmo. São influências da linhagem deste grande ser. E se as pessoas querem, já que moramos num país cristão, né, experimentar essa devoção, esse amor, e em contato, né, vão à igreja, participam das missas, do mistério cristão. E na comunhão, onde você coloca aquela pequena partícula, né, dentro da boca, que é a hóstia abençoada pelo sacerdote, você está entrando em comunhão com o seu ser e com o Cristo, com o Senhor do Amor. Segundo no livro do Geoffrey Hodgson, no Santuário, no seu diário, nós temos assim: é a apoteose do divino amor, sabedoria, luz, ministério, união. Em seu âmago é unidade plenamente realizada com a alma espiritual de todas as coisas e seres vivos. Ele é o instrutor dos anjos como dos homens. Ele é um mendicante divino, um sábio, um curador, o rei dos reis, o iogue dos iogues. Rendemos a nossa devoção a esse divino instrutor, que tem a promessa de ser o segundo Buda de nossa cadeia, de nosso planeta Terra. E não está muito longe. Está mais próximo do que nós possamos imaginar. No tempo do ser humano, não. Mas no tempo da nossa vida divina, não. Oxalá possamos estar em sua presença quando ele se autocoroar com o título de Budado. Iremos com certeza também nos beneficiar com isso. E aí chegamos no outro cabeça da hierarquia, no senhor Mahashohan, que é um ego egípcio, né, como ele foi descrito, né, que é também apelidado de o arquivista, né, ou o grande arquivista dos processos evolutivos da Terra. E ele vigia e dirige todas as atividades dos membros da fraternidade. Estão sob sobre suas ordens e custódia, né? De estágio em estágio, à medida que eles desenvolvem o grande plano. Que plano é esse? O plano do rei, que é o plano do Logos. Ele é responsável, né, por toda essa projeto. Diz que é descrito, né, que praticamente a sua consciência divina, né, do Mahashohan, ele percebe tudo, né, como uma grande visão que ele tem do futuro para ele.
é como se fosse um livro aberto ou uma página em branco que ele descreve e imprime o que ele deseja. Daí a frase: tem sido descrito como um ser ante cuja visão o futuro é qual uma página aberta. Então, ao ele olhar para um ser ou para uma vida que inicia sua evolução no estágio mineral, ele vislumbra tudo o que há por vir daquela centelha. Tamanha é a sua consciência. Suas obras, por intermédio de seus discípulos, são a disseminação não só do aprendizado, mas um importante e poderoso impulso espiritual mental para o desenvolvimento intelectual, o progresso da humanidade, né, como um todo. E a sua nota de trabalho é estimular intensamente o desenvolvimento intelectual e cultural da raça humana. E por fim, nós estamos chegando aqui àqueles seres que são discípulos e que estão obviamente abaixo da cabeça dessa hierarquia, são discípulos desses seres e executam para eles o plano dessa divindade. O primeiro que nós conhecemos é chamado aí de um mestre Kutume, que é o Chohan do segundo raio, é do amor e da sabedoria. Depois nós temos o mestre Moria, né, que é o Chohan, né, mestre do primeiro raio, né, que está na linha de poder, que influencia aí os seus governantes, as pessoas ligadas à política e outros. E na sequência, outros mestres da sabedoria, que também que nós conhecemos. Aqui o príncipe Hakox, que também teve as suas encarnações como Saint-Germain, como alguns o chamam, né? É um mestre do sétimo raio, é o raio da ordem, da harmonia, do equilíbrio, né? Estadistas, né? Também filósofos, grandes homens da política, são também por eles influenciados. Outro mestre que também é chamado é o Hilarion, ou Hilarion, como alguns gostam também de chamar, que é um Chohan mestre do quinto raio, que tem aí às suas mãos, né, o conhecimento das ciências como um todo. Ele é o chefe que influencia aí as grandes descobertas que o mundo vem desenvolvendo. Temos aí também o mestre do terceiro raio, que é o raio da filosofia e de outros conhecimentos, sociologia, como outras áreas do conhecimento, que é o veneziano, que é o mestre do terceiro raio, que está na linhagem do Mahashohan, assim como o Hilarion e o próprio Mahashohan. Só que lá na frente eles também escolhem caminhos de trabalhos diferentes que não vem ao caso aqui para nós. Temos aí o do quarto raio, que é o Serapis Bey, que é um mestre egípcio, que é chefe de uma outra hierarquia oculta, que é chamado de o braço da grande fraternidade branca, que é o braço egípcio, que é a fraternidade de Luxor, que é dirigida por ele e por outros mestres que estão com eles, que é o raio do amor, é o raio da harmonia e do conflito, né? Que é o raio ligado a todas as formas e manifestações de artes em geral, músicas, culturas, danças, da qual nós conhecemos, inspiradas e materializadas por este ser. E aí, por último, o do sexto raio, o mestre Jesus, né? Que é o raio da devoção, das religiões, tá? Que nos inspira e que também nos eleva, e que também está na linhagem e na direção do caminho da linha do Senhor do Amor. E que no passado, na Palestina, Jesus, né, cedeu o seu corpo quando atingiu a quarta iniciação, naquele período, ao que seria o Cristo, para dar a mensagem ao mundo, e através de suas mensagens, né, se materializou e desenvolveu a nova religião para a humanidade, que foi uma delas o cristianismo, da qual que nós conhecemos. Enquanto, claro, o Senhor Buda desenvolvendo o budismo.
Agora vem assim uma questão. Essa hierarquia trabalha sozinha? Claro que não. Além da cabeça da hierarquia, dos mestres, aqueles são alguns. Temos pelo menos uns 70 aí mestres, sabe lá se não tem mais. Né? Porque nós não sabemos quantos egos vão atingindo esse estado de adeptado ou de ser essa iniciação conhecido mestre. Nós também temos aí os anjos e os devas que trabalham com essa hierarquia, que constituíram com esses seres, né, este trabalho. Eles participam dessa comunhão do santo na execução do seu plano divino. Um deles, e bem conhecido, é a Nossa Senhora, ou a Mãe do Mundo, né, com os 3 anjos menores que são responsáveis pela maternidade. O anjo menor pela construção do corpo físico, este um pouco acima pela execução e construção do corpo emocional, e este no centro é responsável pela construção do corpo mental do ser que vai nascer. E a Nossa Senhora, a Mãe do Mundo, também trabalha com uma confraria de muitos e muitos anjos. E toda a hierarquia oculta, mais uma vez, retratada aqui por Nicholas Roerich, a Mãe do Mundo, uma outra pintura. Nós temos aí diversos devas e anjos que executam o trabalho da hierarquia. Aqui, um anjo da presença numa santa missa, né? Um anjo da cura, né? Na verdade, praticamente, aqui está quase como um deva mesmo, da presença. Também aqui um deva, um anjo dos pinheiros, que alimenta e mantém e sustém a vida numa grande floresta de pinheiros, vida pela visão clarividente do Sr. Geoffrey Rhodes. A salamandra, que é um espírito aqui do fogo. Um grande deva que está sobre uma montanha, num vulcão na ilha de Java, que esse é um deva do Kundalini, e aqui é uma montanha onde na verdade é mais um vulcão, que não está muito aparente, mas é um vulcão. Vocês terem uma ideia. Outros anjos aí, e devas da natureza, que constituem e executam todo o trabalho do plano do Logos, que é irradiado e inspirado pela comunhão dos santos. Agora, qual o propósito de tudo isso, meus irmãos? A evolução. A evolução é a meta, claro, que todos nós buscamos. E a grande grosso da humanidade está por aqui, numa evolução natural, que vai como que serpenteando a montanha até chegar no topo. Agora, com o advento das religiões, da ciência, das filosofias, um grupo de egos acelera a sua evolução quando ela vai por este caminho e abandona o caminho de uma evolução natural, que é um caminho mais lento. Agora, a nossa evolução se acelera se nós nos atraímos por um conhecimento mais refinado, mais espiritualizado, que é o caminho do ocultismo ou o caminho místico, e entremos na senda do discipulado e somos recebidos, né, como discípulos por aqueles mestres que eu mostrei para vocês, ou outros que nós não conhecemos. Só que aí é um caminho mais íngreme, né, mais árduo, que nós devemos fazer. Só que antes de empreendermos este caminho, né, é muito importante que o ser humano, obviamente, se desenvolva. E que jamais, né, sigamos essa seta vermelha aqui, que é um outro caminho, que é o caminho da evolução. É aqueles que não querem fazer a evolução, que eu mereço, que aliás eu nem quero dizer nenhum tipo de comentário, que é o caminho da magia negra. Agora, para que o caminho do discipulado seja alcançado, é preciso que o nosso corpo causal, que esse aqui é um corpo causal de um homem comum, ele não tem brilho, ele não tem nada, ele precisa ser desenvolvido. Então, seguir o caminho da religião, ou da ciência, ou da filosofia, ou o caminho da arte, porque a arte também acelera a evolução do ser humano. É um caminho para a evolução. Né? Primeiramente, é preciso trilhar este caminho da religiosidade, para que nós realmente tenhamos condições de manter um corpo causal um pouco mais brilhante, desenvolver a nossa mente. Está aí o brilho que já foi presenciado na coroa, né, do chakra coronário do ser humano, para que realmente ele possa galgar e trilhar a montanha que leva o ser humano
ao encontro de si próprio, da sua divindade. E realmente, né, sem a moral cristã, ou búdica, ou hinduísta, não é verdade? Sem uma mente brilhante que é representada aí pelo capacete, né, desse nosso alpinista aqui, né? Todo um aparato que vocês podem ver que ele está utilizando, cordas extras, que são, claro, aí o simbolismo aí para nós de virtudes que ele conseguiu desenvolver e de se apropriar para poder trilhar o caminho do discipulado. Sem todo esse aparato aqui, e um fio muito tênue, né, que é o Sutratma, ou Antakarana, como é dito na teosofia, que liga o ser humano ao seu eu divino, para que ele se sinta firme para galgar grandes alturas. Então acho que falei, eu vou colocar o símbolo de um alpinista aí, que eu acho que vai retratar bem esse caminho discipulado. Vocês podem ver que atrás dele, ó, realmente é um abismo. E é dito que quando você resolve escalar, atrás de si vai criando um abismo. E realmente, você tem aí um grande abismo atrás de si. Para você, se você se descuidar, meu amigo, você rola a montanha abaixo e tem que começar praticamente do zero. Por isso que esse fio aqui, ó, né, essa cordinha aqui, que é a nossa ligação com o nosso eu superior, tem que ser sólida, né, firme. Senão a gente não vai galgar alturas. E para que isso realmente aconteça, eu preciso me livrar do egoísmo, do preconceito, né? De todos os vícios humanos que são simbolizados aí pela corrente, essas mãos que pressionam o cérebro humano, né? E saiamos de uma coisa muito pior, meus irmãos, que é da indiferença. A sociedade do espetáculo. Hoje, os acontecimentos no mundo são vistos com indiferença. A mídia, se liga à televisão às 6 da manhã para ver o noticiário de alguma coisa importante, a gente vê isso aí, ó, espetáculo. Espetáculo, infelizmente, com o sofrimento humano. E as pessoas, muitas vezes, né, resolvem filmar esses acontecimentos infelizes e distribuir nas redes sociais. A tecnologia está aí a serviço do bem comum. E quando fala-se bem comum, é o bem que está acima do bem pessoal. É o bem de todos. Assim é percebido e entendido pelos juristas, pelos nossos magistrados e juízes. Então nós temos que sair desse princípio de indiferença para que possamos um dia estarmos aqui ajoelhados diante do grande hierofante, do iniciador, e vermos a sua estrela brilhar sobre nós. E ela nos acompanhar durante todo o nosso progresso espiritual. E claro, uma vez que essa estrela brilhou sobre nós num templo de iniciação, né, isso é um retratado, é uma pintura, né? Eu tenho aqui as testemunhas, né, os mestres também que estão acompanhando e assessorando este ego a atingir essa grande iluminação espiritual. E aí teremos o nosso corpo causal muito diferente daquele que eu mostrei no início. Né? Teremos aí um corpo de glória, né? A nossa aura irá irradiar e se iluminar. Onde quer que nós possamos ir, teremos essa aura, né, multicolorida. Disse que, descrito por alguns autores, que a aura do Senhor Buda, enquanto ele estava encarnado, tinha pelo menos 5 metros. Ou seja, a aura dele chegava antes dele. 5 milhas, né? Por aí mais ou menos. 5 metros, falei 5 metros? Eu quis dizer 5 milhas, é verdade. 5 milhas, falei 5 metros, eu me equivoquei, mas na verdade é 5 milhas. Quer dizer, a aura dele chegava antes, né, do que ao corpo físico desse grande ser. Agora, como todo esse conhecimento, essa informação foi preciso, chegou até nós, graças à nossa grandiosíssima Helena Petrovna Blavatsky, né, que conseguiu e permitiu
que esse conhecimento viesse até nós. Aqui é um quadro pintado pelo Sr. Nicholas Roerich. Atrás dela existe o mestre dela, que é o mestre Moria, que é o Chohan do primeiro raio, e diz que ela carrega aqui a sabedoria divina trazida, colhida nos jardins de Shambhala para entregar à humanidade. Graças à sua empreitada, o seu sacrifício, e do seu grande irmão também do primeiro raio, Coronel Henry Stillwalt, que também foi um grande batalhador, também discípulo do mestre Moria, foi fundador com ela, da Sociedade Teosófica. E através desse corpo que é a Sociedade Teosófica, todo esse conhecimento ele pôde surgir. E através dele, nós vamos ter outros seres que também vão atuar. E na chave para a teosofia, ela dá aí quase como uma profecia. Mas devo lhe dizer que durante o último quarto de cada 100 anos é feita uma tentativa pelos mestres para ajudar o progresso espiritual da humanidade de maneira nítida e definida. Ao se encerrar cada século, vocês invariavelmente verificarão que uma emissão ou uma elevação da espiritualidade tem tido lugar. Uma ou mais pessoas têm aparecido no mundo como seus agentes e tem sido transmitida maior ou menor quantidade de ensinamentos ocultos. Se tiver sucesso a tentativa atual de nossa sociedade, aí ela quer dizer a própria Sociedade Teosófica, então ela estará existindo como um corpo vivo e esta terra será um céu no século 21. Meus irmãos, a Sociedade Teosófica foi o esforço da hierarquia oculta, do qual eu apresentei aqui para vocês, através da senhora Blavatsky, do coronel Walcott, para trazer ao mundo esses ensinamentos. Nós não tivemos aqui aquele quadro poético de um nascimento, de uma virgem. Nós tivemos algo diferente, a materialização de uma sociedade com a presença da sabedoria e inspiração dos mestres que ficaram por trás e inspiraram a criação desta sociedade. Entretanto, tem aqui um recadinho também da Blavatsky. Contudo, afirma HPB, que os primeiros 50 anos de cada século é só confusão. E, infelizmente, quando nós temos um impulso muito grande dado, surge do outro lado, coisas muito desagradáveis, para não utilizar aqui adjetivos muito negativos que eu não quero. E basta os irmãos ler os livros de história que vocês sabem do que eu estou falando, que isso infelizmente das lágrimas que foram derramadas no mundo. E esses são os grandes os inspiradores e padrinhos espirituais da senhora Blavatsky. Claro, foram eles que inspiraram e acreditaram, obviamente, sem acreditar e a certeza de que esse trabalho que eles queriam fosse dar certo, eles não teriam com certeza apostado naqueles seus 2 discípulos que criaram o movimento teosófico e assumiram esse karma e dharma, que é trazer essa grande para o mundo. Como bem retratada pela pintura do Nicholas Roerich, que são aquela pintura, para mim aquela pintura foi dito que era do Nicholas.
Não estou falando dessa. A anterior. Aquela que ela está segurando como se fosse uma lamparina, né? Foi pintada e inspirado por Nicholas Roerich. E foi muito bem inspirado e retratado por ele, né? E foi, claro, a ação e o cuidado e bem escolhido pelos seres para que realmente a Blavatsky conseguisse fazer seu trabalho. Ela sofreu muito, com certeza, mas atingiu seu objetivo, porque ciências, artes, filosofias, né, a educação foram influenciadas pelo movimento teosófico. Nós temos quadros, pinturas, como Kandinsky, por exemplo, temos sistemas de ensino inspirado também pela teosofia, né, como a escola de Rudolf Steiner, que é colocado, Maria Montessori, do qual já fui supervisor de ensino e conheci o trabalho dela, de como eles separam e dirigem as crianças e a educam, né? E muitas outras coisas no mundo, né, que nós temos aí em benefício, né, da humanidade. O próprio Einstein, né, teve contato com a literatura e obra da Blavatsky como uma doutrina secreta, para vocês terem uma ideia. Então, o trabalho feliz desses grandes seres realmente deu certo. E se não tivesse dado certo, hoje nós não estaríamos aqui e eu também não estaria aqui falando para vocês. E, obviamente, muitos outros irmãos, depois da Blavatsky, vieram trazendo essa sabedoria. A doutora Annie Besant, presidente do movimento teosófico da ST, o Sr. Leadbeater, grande clarividente, bispo da Igreja Católica Liberal, né, descobriu o Sr. Krishnamurti, que serviu de uma certa medida de veículo do instrutor do mundo e trouxe bênçãos à humanidade. O Sr. Arundel, né, George Sidney Arundel, que também foi presidente do movimento teosófico. O Sr. Gina Rajadasa, que também foi presidente do movimento teosófico. O Sr. Geoffrey Hodgson, que foi um grande clarividente e escritor também, que proporcionou aí muitos conhecimentos ao mundo. O Sr. Shriram, que foi também presidente da Sociedade Teosófica. E a Sra. Radha Burnier, a última presidenta que nós tivemos, filha do Sr. Shriram, né, que participou desta linhagem de irmãos que colaboraram e contribuíram para o movimento teosófico. O Sr. Krishnamurti também contribuiu muito com as suas palestras e todas as transcrições dos textos, né, quer dizer, das palestras que se tornaram textos, livros, né, e trouxe realmente um benefício à humanidade. Só que eu acho que ainda o seu conhecimento ele é de grande profundidade, muito profundo e pouco ainda compreensivo, né, por nós. Todos esses seres e outros que eu não coloquei aqui, porque não cabe, obviamente, estão presentes. E esses rostinhos aí com ponto de interrogação somos nós, que estamos dando continuidade ao trabalho da Sociedade Teosófica. Cada rostinho desse representa um membro da Sociedade Teosófica que, através dele, das suas ações, dos seus pensamentos, de uma forma simples ou não, ele contribui para que esta sociedade continue transmitindo todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria e permita, né, que mais irmãos possam dela participar e atingir essa sabedoria. E claro que no futuro muito distante poder ter a honra de poder participar e se juntar à comunhão dos santos, que ainda existe, que ainda está presente e que se reúne a cada 7 anos com todos os iniciados de todas as nações para
uma bênção solene que é dada pelo Rei do Mundo, dirigida por Ele, controlada por Ele, e que no dia, com certeza, Ele também anseia a passar isso a alguém que seja da própria cadeia da Terra. Muito obrigado.